Porque existem atualmente na cidade de São Paulo um crematório e 22 cemitérios municipais, além de 19 cemitérios particulares. A Prefeitura de São Paulo elaborou um guia assim, com conteúdo, informações e orientações como essas que nós vamos falar agora, que são importantes no momento de tomar providências no caso de falecimento de um ente querido. A Márcia Mendes, superintendente do Serviço Funerário do município de São Paulo, está aqui com a gente para conversar sobre o assunto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Você sabe que é um assunto que as pessoas ficam até um pouquinho assustadas. Ai, mas não, eu não quero saber disso agora. E eu sei que quando acontece isso, quando um ente querido se vai, você fica muito chateada, é uma dor irreparável, mas a gente precisa ir para o lado prático. Exatamente. Afinal de contas, a vida continua. E muitas pessoas não têm a informação correta dos direitos desses serviços, né, desses serviços funerários. E eu acho interessante a gente passar. O que faz um serviço funerário de fato? Qual que é o serviço completo? Tá. O funerário, ele presta um serviço essencial para a população. Então, ele começa com a declaração de óbito, que é levada numa agência, né? Nós temos 10 agências, ele é levado numa agência e aí a pessoa contrata a homenagem, o sepultamento e antes disso o velório. Sepultamento ou a cremação, né? Tá, que você tem essas duas opções, exatamente. Tá, e é um serviço exclusivo do Serviço Funerário Municipal? Ou essas funerárias particulares, elas são legalizadas, são proibidas? Como que é? É um serviço exclusivo do Serviço Funerário. Tá, toda essa contratação, esse trâmite dentro do município é exclusividade do Serviço Funerário. A gente sabe de ação de outras funerárias, mas a gente sempre orienta para quem a família que for abordada por uma funerária dessa, procure a GCM, que tem nos ajudado muito nessas questões e em outras de segurança em relação aos cemitérios e aos velórios. Porque é uma questão ilegal, poderia dizer assim? É ilegal. Dentro do município de São Paulo, só o serviço funerário tem esse papel, pode atuar dessa forma. E é importante a gente falar, porque é um serviço funerário municipal, né? Exato. Isso deixar bem claro para quem está em casa. Porque nesse momento de tanta dor, eu acredito que a pessoa não queira muito saber e aí o que vier, o que chegar, falar, não, eu pago, tá tudo certo. E não necessariamente, às vezes você pode até pagar um preço abusivo. Normalmente o valor é muito superior ao que é cobrado legalmente dentro das nossas agências, né? Olha, tem vários casos que a gente não sabe exatamente como proceder. Por exemplo, se um parente vem a falecer em casa, qual que é o processo para a gente acionar o serviço funerário? Tá, se a pessoa tem um médico na família, ela deve contatar esse médico que vai fazer a declaração de óbito. Tá. Se você não tem um médico da família, o médico costuma atender normalmente vocês, a pessoa deve procurar, ligar para o SAMU, que aí o SAMU vai fazer um boletim de ocorrência, também é importante. Tem que fazer o boletim de ocorrência? Tem, porque vai aguardar a perícia. E aí eles vão entrar em contato com o IML ou com o SVO para fazer a remoção do corpo. E aí só depois disso procurar uma agência funerária para fazer a contratação do funeral. Então são esses dois processos. Se acontece em casa, você chama o SAMU, porque você precisa da declaração do médico. E também precisa fazer um boletim de ocorrência. Sim, é super importante. Declarando a morte. Porque tem que vir a perícia, né, para testar qual foi a causa-morte. E aí vai indicar se é IML, quando tem alguma morte suspeita, não necessariamente um crime, mas uma morte suspeita, uma queda, ou o SVO, que é uma morte que a gente considera natural. E o processo é similar para quem falece no hospital ou não? Sim, no hospital o próprio médico, né, do hospital vai assinar essa declaração de óbito. Mas é importante que a família saiba, se ela optar pela cremação, a gente precisa que 2 médicos assinem essa declaração. Tem um porquê para isso? Tem porque a cremação ela elimina os registros de DNA. Entendi. Então, se é uma morte suspeita, por exemplo, se é um crime, a família só consegue fazer a cremação se ela obtiver uma autorização judicial. Porque depois da cremação você não tem mais como fazer nenhum tipo de estudo, né, para saber qual foi a causa-morte real. Então, precisa da assinatura, do reconhecimento de dois médicos nesses casos. Exatamente, depois de ter 2 testemunhas na agência para contratar o serviço. A gente tem muitos acidentes de trânsito, né? Aliás, o Brasil está quase no topo da lista desses acidentes e tem muitas mortes mesmo nas ruas. O que acontece quando o falecimento é feito na rua, seja em acidente ou seja por uma parada cardíaca, enfim, não importa a forma da morte. Se a pessoa estiver próxima a um acontecimento desse, ela deve acionar 190, a Polícia Militar, que vai entrar em contato com o IML, vai fazer todo o trâmite
anterior à contratação do funeral. Tá. Então ela só entra em contato com o 90, que a polícia sabe como proceder. Que aí eles passam Esse é o melhor caminho. Toda a informação. Exatamente, eles vão encaminhar do melhor modo possível. Pelo que eu estou entendendo, assim, sempre tem uma perícia, eles sempre realizam, né, essa análise para saber a causa da morte, é isso? Sim, nesses casos de morte que a gente considera morte suspeita ou violenta, ou mesmo morte dentro de casa, sempre existe uma perícia, um estudo, né, do próprio IML para saber qual foi de fato a causa-morte. Não necessariamente foi um crime, mas para a família estar assegurada, porque no hospital você sabe exatamente do que a pessoa faleceu, dentro de casa não. E como que é feita a contratação, agora depois de tudo isso, né, desses casos todos que eu passei para você? Aí finalmente eu tenho a declaração para poder contratar o serviço funerário. E como é feito esse processo da contratação do serviço funerário? De posse da declaração de óbito, né, você precisa da declaração de óbito, que não é a certidão de óbito, que ela só vem posteriormente isso. Então da declaração de óbito assinada pelo médico, no caso de cremação 2 médicos, uma pessoa da família, um ente próximo, ou às vezes um amigo próximo mesmo, vai até uma agência funerária. Nós temos 10 no município de São Paulo, algumas 24 horas, como em Itaquera, no Araçá, na agência central, que é para atender em qualquer horário. Então a pessoa vai até uma agência central com a declaração de óbito, com os documentos do falecido, então o CPF, o RG, e mais o do contratante, que é o da própria pessoa que vai fazer a escolha da homenagem. Então ela vai até uma agência, escolhe a homenagem, porque nós temos vários tipos de homenagem, e aí faz a contratação ali. Tá, entendi. Assim, e tem os locais para a gente realizar, né, essa homenagem, a cerimônia. Vocês pré-estipulam, vocês denominam esses locais? Nós temos 22 cemitérios, né, públicos em São Paulo, mais o crematório. Então, se vai acontecer num cemitério público, a pessoa vai fazer a opção ali, dependendo da disponibilidade, já na agência. A própria agência vai indicar, né, de acordo com o que a pessoa quer, obviamente. Então, eu prefiro que seja nessa região, a gente vê se tem disponível aquela vaga. Aí vai para um velório naquele local e depois para um cemitério. Tá. Todo esse processo, esse serviço que a gente está falando aqui, ele é cobrado? O que pode cobrar, o que não pode? Como é feito o pagamento? Tá. Uma cobrança, ela existe. O menor valor fica em torno de R$800, tá? Mas inclui a urna, que a gente chama, né, que é popularmente conhecida como caixão. Então inclui a urna, os paramentos, as velas, né, as coisas da sala de velório, o transporte. E o velório e posteriormente o sepultamento ou a cremação. Claro, mas tem casos que o familiar quer realizar o sepultamento em outra cidade. Vocês disponibilizam esse serviço para levar em outros lugares? Sim, porque o velório não precisa ser em uma das nossas salas de velório. Pode ser, não necessariamente. A pessoa pode fazer em casa, ou numa quadra, numa comunidade, ou pode levar para outro estado, outro município, né, ou até outro país. A gente faz a remoção até esses locais. Nós não fazemos, então se é para um outro estado, a gente faz. Se é para um outro país, aí a gente leva até o aeroporto, a contratação é feita pela pessoa. Quando acontece esse tipo de situação, eu acredito que os familiares queiram resolver logo a papelada. Tem um tempo hábil para isso, de horas ou dias, para se concretizar esse processo de contratação? Ele demora em torno de 12 horas, contando também com a liberação do corpo. A liberação do corpo não somos nós que fazemos, é o IML ou o SVO, dependendo da situação. Então, sobre isso nós não temos um controle, só que ele demora em torno de 12 horas para você finalizar o processo de sepultamento ou cremação. Sim, a gente estava falando de sepultamento e cremação, né? Muitas pessoas optam, né, de realmente usar o sepultamento para, né, enterrar os seus falecidos, enfim, e poucas pessoas optam pela cremação. O porquê dessa escolha? Você acredita que seja mais cultural ou uma questão de ter um ambiente para poder ir homenagear sempre o ente querido? Eu acho que no Brasil é uma questão mais cultural, né? Você vê em outros países, no Japão, por exemplo, isso é muito comum. Para a gente ainda existe, para algumas religiões elas não aprovam, ou elas pedem um tempo, existe tempo diferente que as religiões esperam. Normalmente a gente tem um tempo de espera de 24 horas para cremar um corpo. Tem religião, por exemplo, os espíritas pedem para esperar 72, a Rosa Cruz 86. Então, mas existe ainda essa ideia de que é necessário cultuar depois, ir ao local, visitar. Mas a cremação tem crescido bastante, a demanda por cremação, até porque depois você não tem a necessidade de ficar cuidando daquilo, não tem custos para o resto da vida, né? Tanto porque é um ambiente que você tem que cuidar. Sim, sim. Essa obrigação de cuidar do túmulo ou do jazigo é do concessionário, que a gente chama. É a pessoa que adquiriu aquele local para sepultar os seus entes queridos, ela tem, por lei, a obrigação de cuidar daquele espaço. A autarquia cuida de todos os outros espaços comuns do cemitério. Então, as ruas, as alamedas, a administração, o próprio velório, a limpeza desse local toda é da autarquia. Mas a do túmulo, do jazigo, ela é da família. E quando a pessoa faz a contratação desse tipo de serviço, vocês explicam o tempo depois de exumação do corpo? Sim, na contratação
contratação ela já é avisada que depois de 3 anos, né, normalmente 3 anos, ela precisa voltar ao cemitério para solicitar, fazer a contratação da exumação. Tá. Mas muita gente, esse número é muito baixo, em cerca de 30% das famílias só que voltam para requerer esses ossos, para pedir essa exumação. Mas isso é feito independentemente da família voltar para fazer essa solicitação? Já Sim, depois de serviço... 3 anos, nós arcamos com os custos porque a gente precisa do espaço. Então, a gente faz a limpeza das áreas, né? E esses despojos são acondicionados em sacos específicos, identificados e colocados em ossários coletivos. É verdade que tem muitas pessoas que acabam sendo enterradas e os familiares nem ao menos sabem que isso aconteceu? Sim, infelizmente. Mas desde 2014, a gente publica no site uma lista do IML com as pessoas que a gente chama de desconhecidos e não reclamados. Porque muita gente às vezes falece na rua, está com um documento, mas a família não sabe, estava longe, está distante, não procura, ou então está sem documento. Tá. Então isso vai para o IML, a gente tem publica no nosso site todas as sextas-feiras, no Diário Oficial todos os sábados, uma lista desses falecidos que não foram reclamados ou não reconhecidos, desconhecidos. Tá. Falar um pouquinho da doação de órgãos, porque tem muitas pessoas que já tem ali, né, na carteira de identidade, né, ali no RG, eu sou doador de órgãos, e tem pessoas que acabam deixando registrado por uma carta, enfim, que quer doar os órgãos. O que acontece? Você acaba dando algum tipo de benefício em relação a isso por conta dessa doação de órgãos ou não? Muitas pessoas não sabem, mas os doadores de órgãos, eles têm isenção de pagamento de taxas. Então, na declaração de óbito tem uma observação que consta que a pessoa foi doadora, que ela doou os órgãos. Então, a família, de posse dessa declaração, vai a uma agência e ali a gente vai fazer se a pessoa quiser uma urna mais simples, ela tem a gratuidade. Se ela quiser alguma coisa além daquilo, ou para o cemitério particular, ou a cremação, a gente dá esse desconto, que é em torno de R$800, para que ela faça a contratação de uma qualidade maior. Maravilha, maravilha. Então, deixa eu agradecer a sua participação. São instruções necessárias, porque é a única realidade da vida, né? Um dia isso vai acontecer, então você já fica ali com as informações, né, já arquivadas, gravadas na memória para poder ir atrás do serviço correto. Márcia Mendes, superintendente do Serviço Funerário do município de São Paulo, obrigada pela sua participação. E para entrar em contato com o Serviço Funerário Municipal é 11 3247 7026 e tem um outro telefone que é 3247 7030. O site é prefeitura.sp.gov.br, aí vem vários barras que eu vou passar aqui para vocês. Barra cidade, barra secretarias, barra obras, barra serviço, _funerário. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, viu, querida? Tchau, tchau.